Meu nome é Paulo César, eu sou professor de História e Supervisor Escolar na Rede Municipal de Gravataí e trago para vocês mais uma conversa de professor. Eu quero hoje falar um pouco sobre o que é ser servidor público em um país como o Brasil e especificamente o que é ser servidor público do Executivo, que é uma realidade para lá de diferente de ser servidor público do Judiciário, por exemplo, ou até ser servidor público do Legislativo. Nós, servidores públicos do Executivo, no âmbito do município, no âmbito do Estado, em alguns casos até no âmbito da União, somos aqueles que de fato estão na ponta da oferta do serviço público. Porque quem garante o serviço público não é o político que tem um mandato, que em 4 anos ele vai se encerrar e talvez seja substituído. Não. Quem garante o serviço de fato, na ponta da oferta, aquele que realiza o serviço público é o servidor. E que nós não apenas não somos valorizados como deveríamos ser, como da mesma forma nós estamos há muito tempo no nosso país sofrendo um processo de esvaziamento do nosso salário, porque a gente não recebe reajuste, porque a gente não recebe reposição salarial, porque nós, como os demais trabalhadores pobres, temos uma despesa doméstica para dar conta, para suprir. Professor no âmbito do município é extremamente desvalorizado, tem um salário muito baixo, guardas municipais têm um salário muito baixo pela função que desempenham, alguns cargos em comissão, motoristas, são profissionais que algumas vezes trabalham mais de 8 horas por dia, porque a relação de emprego ali, ela em alguns casos, ela chega a ser capciosa, porque se o indivíduo não realiza as atividades que ele tem que realizar, o que lhe é determinado, ele pode ser demitido e fica por isso mesmo. Tem que bandeirar, e a gente sabe que é extremamente constrangedor em época de eleição, aqueles cargos em comissão de baixo salário que são obrigados, ao invés de estar prestando o serviço que tem que prestar, estarem lá panfleteando e fazendo campanha para o candidato que tem um mandato. Essa situação precisa mudar. E as pessoas que habitam na cidade, que residem na cidade e que pensam o lugar em que residem, precisam ter consciência de que nós somos também trabalhadores e que nós, de fato, somos cumpridores das nossas obrigações e que é extremamente injusto e inaceitável esse discurso, essa corrente de ideia, essa corrente de opinião que tem tentado se legitimar no país e que tem tentado atribuir ao servidor público uma parte considerável da responsabilidade pela situação a qual nós vivemos hoje, no que se refere à situação financeira dos municípios, dos estados e do governo federal. Fica aqui, então, o meu recado para que se possa fazer esta reflexão de que não é o servidor o responsável e de que a situação do país não vai mudar se de fato não houver uma política séria de redução da desigualdade social, de geração de emprego, uma política séria de inclusão das pessoas no mercado de trabalho. Deixo então o meu recado e a gente vai conversando. Até mais.